Boa noite, você vai ver no Jornal do Rio tudo sobre a chuva que atingiu e atinge o estado. 4 pessoas morreram e aqui na cidade, Taquara e Realengo, na Zona Oeste, foram os mais afetados. A Baixada Fluminense também foi atingida e alguns municípios estão debaixo d'água. E tem estreia aqui no Jornal do Rio um quadro com a previsão do tempo, apresentado por Desirê Brant, uma parceria da Band com a Somar Meteorologia. E agora, falando de carnaval, a Rio Tour divulgou um balanço da folia. 7 milhões de pessoas curtiram os blocos de rua na cidade e um total de 4 bilhões de reais foram injetados na economia. E no futebol, tem a estreia da Taça Rio. Flamengo, Fluminense e Botafogo venceram. Já o Vasco não saiu do empate com o Resende. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A zona oeste da cidade foi uma das regiões mais afetadas pelo temporal. Em menos de 24 horas, choveu previsto para um mês inteiro e hoje moradores de Realengo contabilizaram os prejuízos. Lixo, lama, destruição. Moradores contam que nunca viram nada igual na região. Um pânico total mesmo, desespero mesmo. Bem aqui, debaixo da rua, passa um rio. Só para você ter ideia do cenário de destruição que está por aqui hoje, olha só. Aqui embaixo, as águas do rio, com força, acabaram levantando o piso desta loja de material de construção, que ficou completamente destruída. A rua está também tomada de lama e ali do outro lado, olha só, uma casa também não resistiu. Na casa moravam 3 pessoas da mesma família e assim que a chuva começou, eles decidiram deixar o local por questão de segurança. Vizinhos contam que cerca de 20 minutos depois, a casa veio abaixo. Ao lado, tinha um comércio. A estrutura também não resistiu. Vizinha dos imóveis, esta senhora está com a casa temporariamente interditada. Estava dormindo, só vi quando o estouro da casa, tremeceu. E os vizinhos começaram a gritar para mim sair correndo da casa. Nesta outra rua, pelo menos 30 veículos foram arrastados pela força da água. Muitos ainda estão dentro do rio. O carro deste homem foi arrastado por mais de 200 metros. Ele usava o veículo para fazer entregas de uma loja de material de construção. Se o seguro não cobrir, vai ficar parado. Este rapaz só encontrou o carro horas depois da enxurrada. Meu carro não tinha seguro. Perdi o carro, lama até o teto dentro do carro. Nesta manhã, o prefeito Marcelo Crivella visitou o bairro. Enquanto se preparava para atender a imprensa, Crivella foi atingido por um pedaço de barro na cabeça. Para o prefeito, os impactos das chuvas poderiam ser evitados se a população não descartasse lixo de maneira irregular. Se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. E a Taquara, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, ficou debaixo d'água e uma idosa de 75 anos morreu no local. Pelo segundo dia consecutivo, os moradores se esforçaram para limpar a lama que tomou ruas, carros e casas. Por sorte eu não perdi nada, mas assim, meus vizinhos perderam tudo. Perderam tudo. Lá para trás, então, criança saindo pela janela. Porque a minha comadre falou que a hora que ela viu o rio, não teve tempo de correr com nada. Já subiu, criança passando pela janela, cachorro. Foi uma coisa assim, ela falou que de minutos. Essa é a casa da família da Brenda, que nesse primeiro andar mora, ou morava, porque aqui agora está sem condição, a avó da Brenda. Você estava aqui na hora, Brenda? Tava sim, eu estava dormindo. Aí eu acordei com a minha tia gritando, falando que a água já estava pegando tudo. E aí quando a gente desceu, a água estava batendo aqui, no meu joelho, mais ou menos, aqui dentro de casa. Lá fora já estava na minha cintura. A gente tem um senhor de 87 anos. A gente teve que tirar ele pela janela, subir ele ali pela escada para botar lá em cima na minha casa. Eu tinha meu armário, minha cama, eu perdi tudo. Perdi meus tênis, perdi tudo. Perdi a maioria das coisas. Essa roupa aqui nem era minha, eu ganhei. A estrada do Tindiba, importante via da região, virou um rio. Esse vídeo mostra o momento que moradores resgataram o corpo de Vânia Nunes, de 75 anos, que tinha saído de casa para ver como estava a mãe, que tem Alzheimer. As primeiras informações apontavam que ela levou um choque. Mas este morador, que ajudou no resgate, afirma que a mulher se afogou na correnteza que se formou na rua.
encostado na banca, nós pegamos, reviramos ela estava de bruços. Aí quando nós tiramos a mão da boca dela, ela botou água para fora. Ela morreu, foi afogada. No tanque, também na Zona Oeste, um homem morreu num desabamento. Em Acari, bairro da Zona Norte, o Wellington Batista, de 40 anos, se afogou depois de salvar uma criança e não resistiu. Quando ele tirou a criança e foi voltar para apanhar uma caixa, ele escorregou e caiu no bueiro. A quarta morte aconteceu em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um homem de 62 anos foi soterrado. Diversas cidades no interior do estado também não escaparam da chuva. Em Angra dos Reis, famílias de 41 bairros que moram em áreas de risco devem procurar abrigos seguros. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Em Itaguaí, o rio Cação transbordou e provocou vários pontos de alagamento, além de quedas de barreiras. Como algumas escolas estão sendo usadas como ponto de apoio à população, as aulas foram suspensas na cidade. Angra dos Reis, que está em estágio de alerta, também suspendeu as aulas hoje. 41 bairros estão em situação de evacuação. Na RJ 155, que liga a cidade a Barra Mansa, o asfalto cedeu próximo ao túnel de Litz, em Rio Claro, e o trânsito segue em meia pista até agora. Mangaratiba registrou transtornos nas estradas. A RJ 014, que liga a cidade à rodovia Rio Santos, foi tomada pela água. E a Rio Santos chegou a ficar interditada em 2 trechos no domingo, na altura da Praia Grande, em função de um deslizamento de pedra, e no túnel, que foi invadido pela água e pela lama. Na região dos lagos, a cidade mais afetada foi Rio Bonito. Mais de 600 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas em função do temporal do último sábado. Diversos pontos do município registraram alagamentos e deslizamentos de encostas. A Defesa Civil registrou 162 milímetros de chuva em apenas 12 horas. Escolas e creches estão funcionando como abrigos provisórios. Silva Jardim também foi bastante afetada, foram mais de 80 milímetros em 12 horas, 11 famílias estão desabrigadas. Já no noroeste do estado, o rio Muriaé subiu e ultrapassou a cota de transbordo. Diversas ruas das cidades de Itaperuna e Laje do Muriaé ficaram alagadas. As duas cidades apresentam alto risco de deslizamentos de terra e estão em estágio de alarme. Eu volto com você, Yasmin. Boa noite. 5.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. E a repórter Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações sobre as doações para essas pessoas que perderam tudo. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente, Yasmin. 5.300 pessoas desalojadas ou desabrigadas em todo o estado. As pessoas realmente precisam de doação. E aí, o melhor é que você que está aí querendo ajudar, procure um ponto de apoio bem próximo da sua casa. Na zona oeste da cidade tem vários pontos, na capital fluminense também. A gente está num ponto de apoio da Baixada Fluminense, que fica aqui em Magé, no município. Esse ponto de apoio fica dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A gente lembra que quando as pessoas quiserem ajudar para separar água potável que está faltando para todos os lugares, separar também fraldas descartáveis, cobertores, roupa de cama, roupa de banho, itens de higiene pessoal, Yasmin, que as pessoas esquecem tanto, e até produtos de limpeza. Mas quando a gente fala que as pessoas precisam de ajuda, os animais também. Uma ONG na região de Seropédica, na zona oeste do Rio de Janeiro, ficou completamente alagada, é a ONG Focinho da Luz, são 120 animais, esses animais que ficam ali na região de Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, esses animais ficaram completamente ilhados e agora a ONG pede ajuda para que as pessoas consigam abrigos temporários para esses animais, até que a ONG consiga refazer ali toda a sua estrutura. Yasmin. Certo, obrigada, Natasha. Toda ajuda é muito bem-vinda. E no próximo bloco a gente continua falando da chuva, vamos mostrar os estragos do temporal na Baixada Fluminense. Quem olha para Maria e para o Flávio não imagina que os dois ficaram quase 3 horas debaixo dos escombros da própria casa na manhã de domingo. E estávamos na sala assistindo televisão, filme, e ali ela levantou para ir para o quarto e eu peguei e também fui. Quando eu deitei, tudo veio abaixo. Se nós estivéssemos na sala, tinha morrido. Quando a gente deu por si, já estávamos soterrados. As fortes chuvas que atingiram a cidade de Magé, na Baixada Fluminense, trouxeram alagamentos e quedas de barreiras por todo o município. A casa do casal foi a mais atingida do bairro Lagoa.
mas vizinhos também levantaram assustados. A casa da Alcione, que fica do lado do imóvel que desabou, está interditada. Toda a área e a cozinha dela foram atingidas pelos escombros e pela terra que desceu morro abaixo. Eu ouvi o barulho, levantei, em vez de sair correndo, eu vim ver o que era. Aí cheguei pela janela dos fundos, eu vi o mato, aí vim para a cozinha. Cheguei aqui, a porta não abria. Aqui no município de Magé, 23 imóveis foram interditados por conta das fortes chuvas. Por sorte, não houve nenhuma vítima com gravidade. Mas nesse momento, muita gente não sabe quando vai poder voltar para casa. 170 famílias estão desabrigadas aqui no município. 5 delas estão em um abrigo por não terem para onde ir. Na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no bairro Fleixeiras, um auditório recebe todo tipo de doação. Por conta do transbordamento dos principais rios da região, o município entrou em estágio de emergência e conseguiu o apoio do governo do estado para iniciar a dragagem de alguns mananciais. A assistência social já esteve nesses locais, cadastraram essas famílias, elas vão ser todas amparadas pelo município. Amanhã a Secretaria de Saúde estará a partir das 9 horas da manhã vacinando todas as pessoas daqueles locais. Quem mora na região reclama da falta de investimento em infraestrutura. Aqui precisa tudo, precisa asfalto, precisa água encanada, aqui precisa de um governo olhar mais para esse povo. E alagamento no Rio de Janeiro não é nenhuma novidade. Há registros na literatura desde 1500 sobre ruas tomadas pela água. As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesse final de semana, causando estragos por toda a região metropolitana, não são um fenômeno atípico na história da capital. As águas que estão caindo nesse começo de março já eram registradas desde os tempos das imagens em preto e branco. Essa gravação do Arquivo Nacional mostra os estragos do temporal de 1954 na região do Maracanã. Pedestres se protegiam na bilheteria do estádio enquanto um grupo de crianças brincava no alagamento. Mas o problema, na verdade, vem de quase 5 séculos atrás. Em 1570, o padre Anchieta descreveu em uma carta uma chuva que encheu as ruas da província, fundada apenas 15 anos antes. Os dilúvios também são descritos em passagens de algumas das maiores obras da literatura brasileira. Foi uma enchente em 1864 que aproximou o casal Bentinho e Capitu no clássico Dom Casmurro de Machado de Assis. Já no início do século XX, Lima Barreto criticou o então prefeito Pereira Passos na crônica sobre as chuvaradas de verão que quase todos os anos provocam inundações desastrosas. Nenhuma chuva provocou tanto estrago quanto a de 1966, considerada a maior enchente da história da cidade, com 250 mortos e 50 mil desabrigados. As manchetes de jornais dão uma dimensão da tragédia. E ao longo das décadas, os temporais seguidos de estragos foram se repetindo em sequência. Há menos de um ano, a zona sul do Rio ficava debaixo d'água. O Rio de Janeiro é uma cidade fundada em uma faixa estreita de baixadas, pântanos e lagoas, localizada entre o mar e a montanha. Condições geográficas que já favorecem os alagamentos e que ainda são agravadas pelo histórico de ocupação irregular e pela ausência de políticas públicas. Parece que a gente não aprendeu nada, ou parece que a gente não estudou o suficiente, ou ainda, o que é pior, é que a gente não se preocupa com isso. E agora tem estreia aqui no Jornal do Rio, é o quadro da Previsão do Tempo, apresentado pela Desirê Brant, uma parceria da Band com a Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. E o mês de março chegou já com muita chuva no Rio de Janeiro. Na virada do mês mesmo, já choveu bastante. Para vocês terem ideia, a média do mês de março para a capital fluminense gira em torno de 130 milímetros de chuva. E choveu praticamente tudo isso em poucas horas, de sábado para domingo. E a semana agora ainda começou com o céu bem carregado e ainda tem bastante água para cair nesses próximos dias. Até porque a chuva vai se concentrar agora neste início de março no centro e norte do Brasil e isso inclui o Rio de Janeiro. Amanhã tem previsão de chuva na maior parte do estado. Nas áreas mais ao norte é que entre uma chuva e outra o sol aparece e aí a temperatura sobe um pouco mais, podendo chegar até 29 graus. Na capital fluminense, a máxima prevista é de 28 graus com pancadas de chuva.
Na quarta-feira pode chover um pouquinho mais cedo, por isso que a temperatura não sobe tanto e chega no máximo aos 27 graus. Agora na quinta-feira o tempo já fica mais firme e já esquenta um pouco. A máxima deve chegar aos 29 graus, na sexta-feira 28 graus, só que no sábado volta a chover. Mesmo sendo uma chuva mais isolada, a temperatura já não vai subir tanto mais uma vez e a máxima prevista é de 26 graus. E a seguir a gente fala do fim do carnaval. Hoje a Rio Tour divulgou um balanço da folia. Na última semana a gente falou aqui no Jornal do Rio sobre as gigogas que estão se multiplicando na Lagoa da Barra da Tijuca. E essas plantas que denunciam o aumento de poluição nas águas já ultrapassaram as ecobarreiras e têm chegado cada vez mais às praias. A faixa de areia da Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, foi tomada por um tapete verde, principalmente na altura do quebra-mar. Sinal de que o nível de poluição já está bem avançado, já que estas plantas se desenvolvem em meio ambiente aquático contaminado. Desde a última semana, o biólogo Mário Moscatelli flagrou cerca de 200 toneladas de gigogas, ocupando pelo menos 50 mil metros do espelho d'água da Lagoa da Tijuca, também na Barra. Lançamento de esgoto generalizado pelos rios, que caem nas lagoas e que multiplicam, criam as condições para a multiplicação das gigogas. As ilhas de gigogas saem do sistema lagunar de Jacarepaguá porque a ecobarreira, instalada de forma emergencial e provisória em 2016, não tem capacidade para suportar a quantidade de resíduos. E as plantas se deslocam rapidamente e, de acordo com a maré, elas chegam às areias das praias. E o cenário é este aqui. Como se não bastassem as plantas, a quantidade de resíduos impressiona. Tem lixo domiciliar, hospitalar, madeira e plástico. Cristiana, que faz parte do SOS Lagoas, faz um mutirão todo mês para tentar amenizar a situação. O problema não é a gigoga, o problema não é o lixo, nem a lagoa, nem a chuva. A causa desse problema somos nós mesmos, com os nossos hábitos, e a gente precisa mudar. Até este domingo, foram recolhidas mais de 102 toneladas de gigogas. O Instituto Estadual do Ambiente contratou ecobarcos para retirar as plantas. Nesta terça-feira, será inaugurada a primeira ecobarreira do sistema lagunar da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. As ecobarreiras são fundamentais para você reduzir o impacto das consequências. E a Rio Tour divulgou hoje um balanço do carnaval. A folia que chegou ao fim neste fim de semana teve um saldo positivo. Foram mais de 10 milhões de pessoas nos diversos eventos que aconteceram na cidade. 7 milhões só nos blocos de rua. Os hotéis registraram 93% de ocupação, número nunca visto antes. A maior parte dos visitantes veio de outros estados, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Os números superlativos também chegam na economia. Foram 4 bilhões de reais injetados no Rio. Este foi o maior carnaval da história também na duração. Foram 50 dias de eventos na cidade e o sucesso foi tanto que a prefeitura pretende estender o período da festa no ano que vem. Eu espero mais, eu espero que o carnaval comece dia 2 de janeiro. A fiscalização da prefeitura identificou blocos que desfilaram mesmo sem autorização e alguns já foram multados. Durante os dias de folia, a Conlurb recolheu quase 452 toneladas de resíduos das ruas Terreirão do Samba e Marquês de Sapucaí. Nesta edição, a Polícia Militar fez um pente fino em 23 pontos no entorno dos megablocos. E o resultado foi nenhuma ocorrência por perfurações nos postos médicos. O município avalia levar essas medidas para o Réveillon em Copacabana. Os desfiles na Marquês de Sapucaí foram transmitidos para mais de 100 países. A grandiosidade das escolas de samba desperta curiosidade. Pensando nisso, a Rio Tour anunciou o chamado Carnaval Tour Rio, que vai funcionar na Marquês de Sapucaí. Lá, todos vão poder conhecer um pouco de como funciona o processo de criação dos desfiles das escolas de samba. Teremos uma reunião semana que vem com todos os órgãos públicos, entendendo as necessidades, entendendo os seus alinhamentos, para que a gente possa, desde já, providenciar o próximo caderno de encargos para os patrocinadores do ano que vem, nos apoiar e fazermos um carnaval ainda melhor e ainda maior. E a seguir tem futebol com a estreia dos cariocas na Taça Rio.
E agora o futebol. Fim de semana teve estreia na Taça Rio. O Botafogo venceu de virada. Flamengo e Fluminense golearam. Já o Vasco não saiu do empate com o Resende. O Flamengo já está na Colômbia, onde enfrenta o Júnior Barranquilla na próxima quarta-feira pela Libertadores. A equipe desembarcou ontem com a missão de defender o título e iniciar a campanha para o tricampeonato. No sábado, o time bateu a Cabofriense em noite inspirada de Gabigol. O atacante marcou 3 vezes na vitória de 4-1 em cima do time da região dos Lagos. Michael também marcou o primeiro dele com a camisa rubro-negra. O Gabigol, todos os jogos que o faz, dá a resposta do que é ele como jogador e como goleador, não é? Ele é um jovem que cada jogo que joga se valoriza, se aumenta as suas capacidades. Quem também goleou foi o Fluminense. Bateu o Madureira por 5-1 no Maracanã. Evanilson e Marcos Paulo marcaram 2 vezes cada um para o tricolor carioca. Hudson fechou a goleada. Coisas a corrigir a gente tem. Bola parada, algumas situações que a gente já evoluiu, mas outros movimentos que a gente com pouco tempo de treinamento que precisa fazer. Por exemplo, o Nino está a segunda partida que está fazendo agora. Então são ajustes que a gente vai fazendo, vai evoluindo dentro do processo. No domingo, o Botafogo enfrentou o Boa Vista no estádio Newton Santos. Antes de começar a partida, 1 minuto de silêncio para Valdir Espinosa. O alvinegro abriu o placar com um gol de Alex Santana no ângulo. O Boa Vista conseguiu empatar no segundo tempo com Michel de cabeça. Nos acréscimos, Bruno Nazário virou. Final, Botafogo 2, Boa Vista 1. As nossas deficiências não são novidades. Tendências, sinais positivos, que se não foram na quantidade que nós gostaríamos, foram sinais positivos. Isso demonstra uma tendência. Já o Vasco jogou com o Resende no sábado, no estádio Raulino de Oliveira, e não saiu do empate. O Cruz Maltino começou perdendo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com gol de Andrei. Final, 1 para o Vasco, 1 para o Resende. O Jornal do Rio termina aqui e mais informações sobre a chuva que atingiu o estado você acompanha agora no Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá!